Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 137. Grandes mudanças. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio, eu vou contar para vocês sobre uma grande mudança que a gente fez na nossa vida há exatos 3 anos. Hoje, dia 1º de março, nós completamos 3 anos que nós mudamos da província de Quebec para a província de Ontário. E sim, foi uma imensa, gigantesca mudança. E não só porque a gente mudou de província, mas por tudo que a gente mudou na nossa vida. E quem me conhece sabe que eu sempre falo que eu sou meio louquinha. Eu faço as coisas, não é sem pensar, mas eu vou agir para não deixar que o medo tome conta, que as dúvidas tomem conta de mim, e daí eu paralise e não faça mais nada. Então eu tenho esse hábito, eu tenho esse jeito de ser, que eu tomo as decisões e depois eu vou arrumando as coisas para tudo dar certo do jeito que a gente precisa que dê. E claro que nem sempre dá tudo certo, tem muitas dificuldades, mas eu aprendi que se a gente às vezes pensa demais no que a gente vai fazer, a gente acaba não fazendo. Porque sempre acha muitos pontos negativos para alguma coisa. E olha, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque essas atitudes que eu tomo são para coisas que eu realmente quero, que eu tô há muito tempo pensando, que eu tô há muito tempo querendo. E chegou a hora para tomar decisão. Quando eu falo chegou a hora, é nesse momento que eu falo que pronto, eu já tô decidida, eu quero, eu vou lá e faço. Então não é para besteiras, não se coloque em risco de maneira nenhuma, mas são coisas que vêm dentro do coração da gente. São essas mudanças que transformam a gente, que você deve pensar menos e agir mais. E essa mudança de província foi algo assim com a gente. Eu já era autônoma, então eu podia trabalhar em qualquer lugar do Canadá, mas meu marido tinha um emprego no governo, um emprego estável, tudo mais. Só que essa nossa vontade de mudar de província já existia há muito tempo. Só que devido a algumas coisas que aconteceram na nossa vida, por exemplo, no mês de novembro de 2017, foram a gota d'água para a gente falar, não, a gente quer mudar, a gente vai mudar e vai ser agora. Só que assim, a gente estava no meio do ano letivo das crianças, como eu falei, meu marido trabalhando, eu podia trabalhar em qualquer lugar, então para mim estava tranquilo, mas tinha essas coisas das crianças, do meu marido, e mudar para um lugar que a gente também não conhecia. Daí você vem, já imigrou uma vez, o que é imigrar de novo, né? Que é mudar de província. Porque as províncias aqui são bem diferentes, principalmente Quebec, com o resto do Canadá, tem muita coisa diferente. E a gente não conhecia muito aqui. Então, a nossa ideia era morar perto de Toronto. E a gente começou a pesquisar. Começamos a pesquisar, na verdade, pelo emprego do Marcelo, do meu marido. Então, onde que ele ia conseguir emprego para a gente poder morar mais perto do trabalho dele. E não foi um trabalho fácil. Então, desde novembro, dezembro, começou a mandar currículo, apareciam algumas oportunidades, algumas coisas não eram muito boas, outras mais ou menos, até que apareceu algo que estava com muita esperança para dar certo. Eu já tinha passado várias etapas, mas ainda não tinha finalizado. E só que eu estava certa na cabeça que a gente ia mudar. Fevereiro era o último mês, e como a primeira semana de março era uma semana de descanso na escola das crianças, e aqui
a segunda semana de março era a semana de descanso, que eles chamam de semana de relaxo, ou spring break, que é o break, é a folga da primavera. Eles chamam de March break, bom, enfim. No Quebec era onde a gente estava morando, era a primeira semana de março e aqui seria a segunda semana de março. Eu falei, bom, a gente vai ter 2 semanas de folga para as crianças, para daí eles começarem a escola. Então foi por isso a data. Por isso que dia 1º de março foi o dia que a gente chegou aqui. E não foi fácil, minha gente, porque a gente, então, achou alguém para ficar no apartamento que a gente estava, porque a gente já tinha vendido a nossa casa, a gente estava morando de aluguel, já com essa ideia de mudar, mas assim, a gente não tinha ainda uma data. Isso aconteceu, então, em novembro. Então, veja, de novembro a março a gente já estava aqui. Foi super rápido para achar alguém para ficar no apartamento que a gente estava, para o Marcelo, então, pedir a conta, procurar outro emprego, avisar as escolas, procurar uma casa aqui, que não é fácil. Aqui tem lista de espera nas casas. E a gente conseguiu uma corretora brasileira para nos ajudar. Ela visitava as casas, fazia vídeo, ela falava, nossa, essa não tem jeito, essa dá, essa não dá, porque brasileiro conhece brasileiro, ela sabia mais ou menos como que a gente ia gostar. E sem contar que o valor do aluguel aqui era muito mais alto. E eu, como autônomo tem mais dificuldade para conseguir crédito aqui, porque autônomo você não tem um salário garantido. E o meu marido largando o emprego, então um desempregado e um autônomo, para conseguir alugar uma casa aqui foi muito difícil. Aí o que aconteceu? Como a gente já tinha 1º de março, a gente tinha que entregar a casa onde a gente estava, então dia 28 a gente já encheu o caminhão, fez toda a mudança e começamos a nossa viagem. Na verdade, a gente começou a nossa viagem dia 28 cedinho. A gente parou vindo da cidade de Quebec, então, até Milton. A gente parou em Ottawa, na casa dos nossos amigos. Dormimos lá, com o caminhão na rua, todas as nossas coisas dentro de um caminhão, e o caminhão na rua, dormiu na rua. E a gente tinha 2 carros nesse momento. Um carro ficou em Quebec, ficou com as minhas irmãs lá para um dia trazerem para cá. Então, meu marido dirigindo o caminhão com o caminhão e eu dirigindo o carro. A gente parou em Ottawa, acordamos em Ottawa e viemos direto para cá. Quando a gente chegou aqui, a gente não tinha casa reservada pra gente ainda, porque o dono, que estava quase aceitando a gente para alugar a casa dele, ele queria ver a gente pessoalmente. Então, a gente não tinha tempo e nem queria gastar dinheiro, vir fazer uma viagem aqui só para ele olhar para nossa cara e falar sim, eu alugo, não, eu não alugo. Então a gente decidiu fazer essa loucura, que era virem com o caminhão cheio já, vir com a mudança, mesmo sem ter uma casa para morar. Gente, foi muito estressante. A gente chegou no escritório dele em Mississauga para conversar com ele. A corretora estava lá para ajudar a gente. Ele olhou e assim, gente, processo para alugar a casa. A corretora, ela pediu pra gente foto nossa, pra contar, mostrar nossa família, como que é a nossa família e tudo mais, pra ele, que como tem uma lista de gente interessado, ele tava escolhendo quem ele ia colocar. E eu sei que eu quase me ajoelhei na frente dele, implorando pra ele alugar a casa pra gente. Mas ele atendeu a gente com a esposa dele, acho que a esposa dele gostou da gente, e ela falou que tudo bem. E eu lembro, isso a gente tava, imagine, com o caminhão estacionado. Essa hora a gente já tinha conseguido um lugar para estacionar o caminhão, que era perto, aqui na cidade de Milton mesmo. E a gente tava com o carro e super cansados, crianças com fome. Foi, um processo bem complicado, porque ele tinha o horário dele, ele tava vivendo a vida dele normal, só que a gente tava na rua, passeando, né? E a gente tinha chego de Ottawa, então eu já tinha feito uma viagem aí de 5 horas para chegar aqui. Chegamos exato na hora da reunião. Fomos conversar com ele. Ele falou que tudo bem. Daí eu tinha que pagar, então.
Só que como ele não estava muito confiante, ele falou assim, eu vou fazer um aluguel para vocês só de 6 meses e vocês precisam me pagar 3 meses antecipado. E, gente, o aluguel que já era muito caro. Eu falo que, assim, é o universo que me ajudou para conseguir pagar esses 3 meses de aluguel antecipado para poder viver, então, a gente poder viver na casa. E então ele falou, a gente vai ficar esperando aqui, porque ele falou assim, vocês querem a chave para quando? Eu falei, para hoje, a gente não tem onde dormir, a gente quer mudar hoje. Ele, não, hoje não dá, porque vocês têm que pagar, fazer tudo isso. Nossa, eu falei, e agora? O que vamos fazer? Aí, enfim, consegui juntar o dinheiro, transferir o dinheiro para a conta dele. Aí conseguimos, aí tem que fazer a luz, água, todas as coisas da casa eu tive que ir atrás também, tudo nesse dia, para conseguir pegar a casa no dia seguinte. Então a gente dormiu com o caminhão também no pátio de um hotel, dormimos no hotel, a gente tava super cansado, nós 4, e era inverno ainda, né? Tava frio, mas aqui já tava com muito menos neve, dá pra ver grama, e hoje eu tô olhando que o dia de hoje tá bem parecido com o que a gente viu quando a gente chegou aqui há 3 anos atrás, lá em Quebec, montanhas e montanhas de neve, e aqui a gente via grama, eu tava tão feliz. E a gente então dormiu nesse hotel, pra cedinho a gente confirmar que sim, ele tinha já confirmado tudo, e meio-dia a gente ia poder pegar a chave. E eu tinha que confirmar com ele que eu já tinha pedido para ligarem a luz, pedido internet também. Quando eu fui pedir a internet, descobri que levava 2 semanas quase para chegar a internet na casa. E como que eu ia trabalhar se eu precisava da internet? O Marcelo precisava da internet para procurar emprego. E a gente sem internet na casa. Enfim, meio-dia conseguimos pegar a chave com ele, fez a vistoria da casa rapidinho, tudo, e ficou conversando tudo que eu queria. Ele, tipo, vai embora, a gente precisa descarregar o caminhão. A gente não conhecia ninguém aqui na cidade, ninguém. A gente chegou com o caminhão, eu e o Marcelo, sozinhos, descarregamos o caminhão da nossa casa inteira, com nossos móveis, com o nosso sofá, com tudo, e foi uma aventura. Tava muito frio, a gente conseguiu descarregar pelo menos o caminhão inteiro. Ficou praticamente tudo meio que na sala, jogado. Mas foi super cansativo. No dia seguinte, ele devolveu o caminhão e depois a gente foi conseguindo arrumar a mudança aos poucos, descobrindo um pouco da cidade, ligar para a escola para conseguir registrar as crianças também. E eu sei que por conta fazer essa mudança nesse frio, esse cansaço todo esse estresse que a gente passou, eu acabei ficando muito doente de gripe, quase uma pneumonia. E aí comecei também a descobrir como que era o sistema de saúde aqui, e depois mudar a placa de carro, mudar o carro, enfim, foi uma senhora de uma mudança. Foi super difícil o nosso começo aqui em Ontário. Lembra do nosso começo difícil da imigração em si. E o que eu falo é que, assim, grandes mudanças mudam a gente grandemente. A gente se transforma. A gente vê que a gente é capaz de coisas que a gente nem sonha. Se a gente colocasse tudo no papel e fosse extremamente racional para tudo que a gente fosse fazer, a gente não teria feito essa mudança, por teria falado como que só eu e meu marido ia fazer essa mudança sozinho, como que a gente ia carregar os móveis que a gente carregou, como que a gente ia conseguir pagar os 3 meses de aluguel e depois sobreviver. A gente passou por meses muito difíceis aqui em Ontário, assim que a gente mudou. E esses tempos, conversando
com a minha filha, a gente falando que a gente tá falando que é caro aqui morar em Ontário e tal, só que a gente gosta muito, a gente quer ficar aqui. E foi engraçado que minha filha falou assim, mas parece que a gente é mais rico aqui do que lá. E eu falo pra ela, porque talvez a gente saiu da nossa zona de conforto e a gente foi mais atrás das coisas. As coisas tinham que acontecer. Então, quando a gente faz mudanças assim, que nos desafiam de uma maneira tão grande, a gente se transforma em pessoas que a gente muda completamente o nosso jeito de ser para fazer aquilo acontecer. A gente faz acontecer. Então, assim, se você tá com medo de fazer alguma coisa, que você tem um sonho muito grande, mas você tá com medo de fazer porque vai dar muito trabalho, ou porque, pensa bem, você vai cansar, você vai se arrepender depois se você não fizer. Alguns meses depois, minha irmã fez uma mudança para cá também, não foi fácil, foi bem difícil para ela também, e por questão de o marido teve que ficar lá ainda trabalhando, ela veio sozinha, fazer mudança sozinha não é fácil. Sorte que ela teve minha mãe também para ajudar, mas assim, ela queria muito também mudar para Ontário. Então, assim, quando a gente quer muito uma coisa, apesar de ser difícil, sofrido no começo, a gente se transforma, a gente faz o que for para acontecer, para conseguir aquilo que a gente quer. Então, hoje, 3 anos comemorando aqui, olho para trás e vejo o esforço gigantesco que a gente fez para fazer essa mudança. E quero deixar bem claro que não é nada contra o Quebec, eu queria sair desesperadamente do Quebec, não, foi uma mudança que a gente queria fazer na nossa vida. A gente queria sim mudar para Ontário, fazia muito tempo, mas por que assim tão rápido? Foi uma mudança de ambiente que a gente precisava por coisas que aconteceram na nossa vida e que a gente precisava dar esse basta da vida que a gente estava vivendo para viver outra. Foram 11 anos em Quebec. O último episódio agora eu falei dos 14 anos de Canadá, então a gente tinha acabado de fazer 11 anos de Canadá e a gente mudou para Ontário. E essa mudança transformou a nossa família em vários sentidos. Não me arrependo de todo o esforço que eu fiz. E uma coisa que eu quero deixar também claro que quando a gente está vivendo a nossa vida, já falei isso várias vezes sobre o piloto automático, que a gente vai vivendo e nem presta atenção mais de como que a vida está andando. Quando a gente migra, a gente faz uma mudança muito grande. A gente sai do nosso país e vem para um país novo, com cultura nova, tudo novo. E a gente, como eu comentei no outro episódio, a gente aprende muita coisa em pouco tempo. Porque quando a gente tá na nossa zona de conforto, a gente vai aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Agora, quando a gente saiu, que daí a gente teve que aprender muito para poder sobreviver nesse novo mundo, essa nova vida que a gente tava vivendo, a gente aprendeu, a gente se transformou em pessoas diferentes. Porém, passaram-se 11 anos. E querendo ou não, mesmo que a vida às vezes façam coisas surpresas com a gente vai se acomodando. Então a gente fez uma imigração, deu aquele passo, deu aquela transformação e depois a gente se acomoda. A gente se acomoda, vai ficando. Não tô aqui falando que a gente precisa ficar se mudando sempre, mas a gente precisa ter consciência. Será que eu tô muito acomodado? Será que o que eu tô fazendo tá me engrandecendo? Eu tô em constante evolução? Ou eu tô estagnado? Eu vou viver a mesma vida por vários anos? Ou eu vou querer viver a vida diferente a cada ano? Como eu falei, não precisa ser mudanças físicas, mas sim, mais uma vez, sobre livros que você está lendo, sobre experiências, sobre o que você está vivendo a vida realmente. Ela está te mudando? Ela está te fazendo crescer? Ou a tua vida está estagnada? Você vai olhar para o ano que passou e você vai falar, nossa, foi igual o outro ano. Esse ano também foi igual. Aconteceu uma coisinha aqui ou outra ali, mas foi igual. O que você está fazendo que está trazendo essa grande mudança para sua vida? Beleza, gente? Me empolguei hoje.
Muito obrigada por todo mundo que está escutando. Foram aí 2 dias de comemoração, de mudanças realmente. E é isso. Deixo aí para vocês essa reflexão. Será que a gente está evoluindo ou a gente está parado? Está buscando a nossa grande mudança? As grandes mudanças estão acontecendo na nossa vida para que a gente mude, tenha uma vida sempre cada vez melhor? Fica aí meu recado para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!